Eu vou mostrar para vocês nesse vídeo, pessoal, como criar as tabelas salariais. Então, você que tem as tabelas salariais criadas dentro da sua empresa, você tem aí, por exemplo, o plano de cargos e salários, né? E você quer passar isso para dentro do nosso sistema, tem essa possibilidade, tá? O sistema ele oferece essa função de tabelas salariais. Aqui eu vou mostrar para vocês como que a gente configura essas tabelas. Então, aqui a gente vai cadastrar os níveis salariais, as faixas salariais, as porcentagens que serão aplicadas, e aí, no final, a gente vai gerar essas tabelas, tá? As tabelas salariais aqui dentro do nosso sistema, elas podem ser vinculadas à posição do funcionário. Então, digamos ali, eu tenho o funcionário que tem a função de analista de suporte. Porém, ele tem uma posição. Então, ele vai ser júnior, vai ser pleno, vai ser sênior. Então, eu tenho ali o analista de suporte, mas eu tenho vários níveis, né? Então, vai ser o nível do funcionário, basicamente, dentro da empresa. Então, ele é um analista de suporte pleno. Então, essa tabela vai estar vinculada a essa posição. Quando for trocar, o sistema ele vai checar. Então, ele só vai poder avançar níveis. Então, ele não vai poder voltar níveis. Então, o sistema ele vai fazer esse check daí, né? Essa checagem para ver se está vinculando ele numa tabela correta, né? Então, pessoal, a gente vai começar aqui a mostrar para vocês como que a gente faz o uso das tabelas salariais. Legal para quando vocês quiserem começar a utilizar, você que já tem pronto, né, plano de cargos e salários, as tabelas salariais, entrar em contato com a nossa equipe aqui do suporte, né, com o pessoal, com os nossos analistas, que a gente verifica junto com vocês e monta junto com vocês, tá? Se você já recebeu treinamento, se já tem, né, uma ideia de como montar, vocês podem assistir nesse vídeo tranquilamente que a gente vai ensinar vocês aqui. Para que a gente utilize as tabelas, lá nas configurações globais, parâmetros gerais, aqui na opção do RH, a gente tem que ter marcado aqui, ó, utilizar tabelas salariais. E geralmente a gente marca aqui, habilitar requisições de movimentação de colaboradores. Que quando a gente muda, por exemplo, o funcionário de função, de posição, ele vai checar qual tabela que ele está e o salário só pode ali ir subindo, né? Não tem como voltar, vincular uma outra tabela de uma posição diferente, tá? Então ele faz toda essa análise. Uma vez que está tudo configurado, pessoal, vamos selecionar aqui o módulo de recursos humanos, que é dentro desse módulo que a gente vai trabalhar com as tabelas salariais. Vamos vir até a aba Desenvolvimento e Valorização, e aqui nós temos as opções de tabelas salariais, tá? Então, essas três opções aqui, ó, que envolvem salários, níveis, faixas e tabelas salariais, a gente vai trabalhar com elas agora nesse vídeo, tá? Então, vou mostrar para vocês como que funciona. A gente vai começar cadastrando os níveis, depois vai para as faixas, e depois a gente vai criar as tabelas vinculando os níveis e faixas dentro delas aí. Vocês vão entender agora como que vai funcionar. Primeiro passo, pessoal, é incluir os níveis salariais. Então, vou clicar aqui, ó, nos níveis salariais e vou clicar aqui no botão Novo Registro, ou você pode usar ali também a tecla F2 do seu teclado para abrir essa tela. Eu começo colocando a descrição dos níveis salariais que eu vou ter dentro da empresa. Eu vou usar um exemplo bem básico, tá, pessoal? Vocês podem fazer conforme vocês estiverem aí. Mas eu vou usar aqui Júnior, Pleno e Sênior, tá? Então, vou colocar ali o primeiro nível é Júnior. Eu posso colocar aqui, eu não vou mexer nisso, tá? Mas eu posso colocar a pontuação inicial desse nível, a média e a pontuação final, para que ele possa passar para um outro nível, né? Eu vou salvar. Vou incluir aqui um novo registro, vou colocar lá, ó, então, pleno e sênior. E vou salvar. Então, eu vou ter 3 níveis salariais, júnior, pleno e sênior, tá? Então, essa é a primeira parte, pessoal. Cadastrar aqui os níveis. Então, no meu caso, júnior, pleno e sênior. E dentro desses níveis, agora eu vou ter as faixas salariais. Então, eu vou clicar aqui nas faixas. Novo registro, e eu vou colocar aqui o nome das faixas. Eu vou colocar aqui como, por exemplo, você pode colocar faixa 1, né? Escrever faixa 1, ou só colocar o número 1, ou conforme você queira descrever melhor. E eu preciso colocar a porcentagem de referência, tá? Ou seja,
é o valor que vai agregar em cima do salário dentro dessa primeira faixa. É a porcentagem que vai aumentar. Então, eu vou dizer assim, ó, na faixa 1, é 10% em cima do salário base. Então, pessoal, eu não vou colocar aqui, ó, tem um esqueminha aqui no sistema que eu não vou colocar só o 10, tá? Porque senão ele vai colocar, ele não vai agregar o valor em cima ali, a porcentagem. Então, aqui é a porcentagem de diferença. Então, por exemplo, se na faixa 1 é 10% a mais do salário, em cima do salário base, né? Eu vou colocar aqui, ó, 100 mais a porcentagem que eu quero. Então, se eu quero 10%, eu vou colocar 100 mais 10. Então, seria 110%. Porque ele vai pegar aqui o 100% do salário, vai pegar o salário e vai aplicar 10% em cima. Então, 10% a mais aqui do 100. Beleza? Então, seria 110%. Se você colocar só 10 ali, ele não vai entender 10% em cima do valor base. Então, é sempre 100, que é o salário total do funcionário, mais a porcentagem. Então, 110%. Tá? Então, na minha faixa 2, minha faixa 2 aumenta 15%. Então, eu vou colocar 115%, igual a gente viu ali, pessoal. Na minha terceira faixa, vou aumentar um pouco mais, 20%. Então, eu não vou colocar 20, vou colocar 120, 100 mais a porcentagem que eu quero. Então, 100 mais 20, 120, tá? Então, se na primeira faixa é 10%, seria 100 mais 10, 110. Beleza? Então, vocês vão fazer dessa forma, ó. Então, primeira faixa, 10%, 15%, 20%. Fica 110, 115, 120. Então, ele não vai aplicar 110% a mais. Ele vai aplicar 10% só. Então, é o 100 mais os 10. Então, cadastramos os níveis salariais, júnior, pleno e sênior, e cadastramos as nossas faixas salariais. Faixa 1, faixa 2 e faixa 3. Agora, a gente vai criar as tabelas salariais. Eu vou vir aqui nas tabelas salariais, vou criar aqui, dar um novo registro, e vou criar aqui, por exemplo, tabela salarial na lista de suporte, tá? Posso colocar o nome para ela e posso colocar aqui as observações, né? O que vai conter nessa tabela e tudo mais. E aqui eu tenho a tabela que está zerada, não tem nada. Eu vou salvar. Salvei, pessoal, eu tenho a minha tabela pronta, porém eu tenho só o cadastro dela, só a descrição, mas eu não tenho nada dentro dessa tabela. Para gerar a tabela salarial, eu vou clicar na tabela que eu acabei de cadastrar, vou vir aqui no botão tarefas, vou gerar tabela salarial. Aqui, pessoal, a gente vai avançar e aqui a gente vai começar a configurar os nossos níveis e as faixas que nós teremos dentro dessa tabela. Aqui, ó, 4, 5, 6 é o código do nível que eu cadastrei lá, tá? Então, esse aqui é só o código do cadastro. Então, vou marcar. Nessa minha tabela, pessoal, eu vou ter os 3 níveis, júnior, pleno e sênior. Então, marquei os 3, tá? Aqui tem a pontuação inicial, média, pontuação final, que a gente não preencheu lá. Caso vocês quiserem, podem fazer. E eu tenho que colocar o valor base de referência. Então, digamos assim, ó, o salário base de um analista júnior, digamos que seja, por exemplo, vou colocar aqui R$1.500. Tá? Eu não sei se essa é a base, tá, pessoal? Tô só usando os valores aqui de exemplo, tá? Vou colocar aqui o pleno. Vou colocar aqui o pleno, por exemplo, digamos que seja R$2.000. E o sênior, digamos que seja aqui R$3.000. Essa é a base, pessoal. O valor base, tá? 1.500, 2.000, 3.000. Então, para o júnior, para o pleno e para o sênior. E eu vou avançar. Agora eu vou dizer quais são as faixas que eu vou ter dentro da minha tabela salarial. Vou ter faixa 1, faixa 2, faixa 3. Então, a faixa 1 aumenta 110, faixa 2, 115, 120. Então, lembra que a gente falou que é o 100 mais a porcentagem que a gente quer? Então, o que o sistema vai olhar é aqui, ó. É o 10%, 15% e 20%. Então, ele vai jogar 10% a mais do nosso valor base lá. Eu vou avançar. E ele vai me mostrar, pessoal,
como que ficou a tabela. Eu vou avançar e eu vou salvar. Minha tabela está criada, tá? Então, aqui são as tabelas salariais. Se eu editar, pessoal, agora sim, ó, eu vou editar minha tabela. Tem aqui o cadastro dela, eu tenho as tabelas, ó. Aqui eu não consigo mudar mais, tá cadastrado, tá? Vocês lembram que a gente colocou um valor base? Então, lá, para o Júnior era 1.500, né? Para o Pleno, era o salário base 2.000. O salário base do Sênior era 3.000. O que ele vai fazer? A primeira faixa, eu coloquei que quem está na primeira faixa vai receber 10% a mais. 10% a mais do valor. Então, ele jogou aqui 10% a mais em cima do valor. Então, 10% aqui a mais daria de 1.500, R$150, certo? Então, ele colocou aqui, ó, a primeira faixa é a base mais 10%, então 1.650. A segunda faixa é 15%, então 15% em cima de 1.500, que é o valor base, então 1.725. A terceira faixa, lembra que a gente colocou 20%? Então, seria 20% em cima do valor base. Então, seria ali R$200 em cima dos 1.500. Então, seria 1.800, né? Seria, desculpa, R$300, né? Seria R$300, porque 10% em cima dos 1.500 é 150. Então, se eu estou colocando 20%, é o dobro. Então, ali seria R$300 a mais. Então, 1.500 mais 300 fechou em 1.800, certo? E aí a gente vai lá para o Pleno, ó. Então, ele sempre está jogando aqui o que a gente colocou lá nas faixas, né? Então, eu coloquei que a segunda faixa é 15%, terceira 20%, primeira 10%. Ele vai jogando aqui, pessoal, ó. Então, em cima do salário base que a gente informou na hora de cadastrar a tabela. Então, eu coloquei que o salário do Pleno, ele é R$2.000, a base. Então, a minha primeira faixa, ele vai jogar 10% em cima. Então, 10% em cima de R$2.000 é R$200 a mais, né? Então, 2.200. Depois, aqui na segunda faixa, 15%, 2.300. E aqui, terceira faixa, mais 15%, né? Mais 20%, 2.400. Ó. Mais 20%, 2.400. E assim, no Sênior. Primeira faixa, o salário base era 3.000. Então, mais 10%, 3.300. E assim por diante. Então, ele vai aplicando aqui, pessoal, o percentual da minha tabela. Então, a minha tabela tá pronta. Ah, eu quero reajustar a minha tabela. Tudo bem, eu posso vir aqui nas tarefas e reajustar tabela salarial. Eu posso colocar o reajuste aqui que eu quero daí, tá? Posso colocar o reajuste. Aqui eu vou colocar só, não vou colocar 115%, por exemplo. 115%. Para dizer que é os 15%, igual a gente fez. Não, aqui eu vou colocar mesmo a porcentagem. Então, é 5%. Vou colocar 5% e vou reajustar. Ele vai vir aqui em todas as faixas, ele vai aplicar mais 5% sobre todas as faixas daí, tá? Então, tem como a gente fazer isso também. Então, pessoal, esse é um vídeo explicando aí o básico das tabelas salariais. Os níveis, as faixas, a tabela salarial com o salário base e de acordo com as faixas que eu cadastrei ali, as porcentagens ele vai aplicando em cima do salário base.